Sejam bem-vindos a mais um programa Café com Maiara Pazzuti. Convido a todos vocês a virem tomar café comigo e quem não tem o café ainda, corre lá e busca que dá tempo. E quem está aqui conosco hoje tomando café é a Vanessa. A Vanessa é pedagoga, depois ela vai falar um pouquinho mais sobre ela. Mas nós vamos conversar hoje sobre maternidade, sobre a parte profissional e sobre escolhas. Não é, Vanessa? Seja bem-vinda. Obrigada, Maiara. Agradeço o convite. Eu acho que é um canal importante para a gente conseguir passar um recado que atinja o maior número de pessoas possíveis na situação da qual eu me encontrei e me encontro Sim. até hoje e tentar inspirar outras histórias, acho que é importante também. Ai, com certeza tu vai inspirar bastante pessoas, assim como eu fui inspirada também. A história da Vanessa é uma história linda e eu tenho certeza que quem tá em casa, se não passou, conhece alguém que tá passando. É uma história linda e inspiradora, onde a gente abre mão da nossa parte profissional em prol dos nossos filhos. Garanto que agora muita gente se reconheceu, né? Vanessa, eu gostaria que tu começasse falando então um pouquinho da tua formação. Então, eu sou pedagoga de formação. Minha formação foi toda focada em gestão educacional, em lideranças. Fiz um MBA executivo Uhum. em gestão de liderança e inovação, porque eu entendo que a educação ela tem que vir junto com inovação em tempos Sim. que estamos vivendo hoje. Sou uma apaixonada pela educação, né? É uma profissão que eu fiz por vocação. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Uhum. E a gente vem nesse mundo para impactar pessoas, né? Esse era o meu grande desejo desde pequena. E Uhum. como é que eu faria isso se não somente através da educação? E Vanessa, me conta um pouco, a gente tem uma história aqui linda pela frente, que eu tenho certeza que quem está em casa está ansioso para chegar na parte da maternidade, que isso é uma coisa muito bacana sobre tua pessoa. Mas vamos por partes. Me fala um pouco da educação. Qual é a parte que mais marcou na tua trajetória? Desde o início, a minha trajetória ela foi marcada por impactos sociais, né? Eu Uhum. iniciei a minha trajetória num grande grupo de comunicação aqui do sul do país, com projetos de impacto social dentro de escolas públicas. Uhum. E no decorrer desses mais de 15 anos de profissão, de carreira na área, eu acho que o que mais me impacta até hoje é saber o poder transformador da educação, assim, o quanto ela impacta vidas, o quanto Sim. ela transforma vidas e o poder social que ela tem, Uhum. né? Ela o poder realmente, ela te empodera a mudar vidas. As pessoas elas conseguem mudar as suas vidas, as suas trajetórias através da educação, da aprendizagem, e é isso que mais me encanta até hoje, É, a educação também é muito por amor, né? sempre, Tem que ter uma vocação, né? sempre. Uhum. E olhando para trás, qual é a lição que a educação deixou na tua vida? A lição que a educação mais me deixou é interessante, assim, que a gente não sabe de tudo, Sim. que a educação ela é feita de pessoas, para Uhum. pessoas e com pessoas. E que o aprender ele é uma rotina de também desaprender para a gente se reconectar e se reconstruir todos os tempos que a gente precisar, em todas as formas e momentos da nossa vida, não só na nossa vida escolar. Uhum. Então, que a educação ela é feita através da conexão Aham. com pessoas, para Uhum. pessoas e por pessoas, e é assim que a educação ela sobrevive e que a gente tem que aprender muitas vezes a desaprender para se reconectar e reaprender de novo com novos propósitos, que foi o que Sim, aconteceu na minha vida. sim. Que legal, Vanessa. E me detalhe um pouquinho mais, se você me trabalhou como educação, como pedagoga, né? Me falaste aí que tem MBA. Qual Sim. era a tua parte na educação? O que tu fazia exatamente? Sim, eu comecei como coordenadora de projetos de educação nesse Uhum. grande grupo Uhum. empresarial aqui do sul do país de comunicação. Uhum. Depois, a convite, através dessa empresa, né, a gente faz Aham. networking, conexões. Fui convidada para trabalhar em grandes escolas aqui de Porto Alegre, Sim. como coordenadora pedagógica, supervisora de ensino. Uhum. E na última trajetória, que eu acho que é bastante importante, bastante impactante, foi que eu saí da educação básica, né, sempre trabalhei com o primeiro ano do ensino fundamental até o nono ano, ou Uhum. ensino médio, e eu fui convidada para assumir a gerência de educação de uma grande faculdade aqui da cidade, Uhum. e foi uma experiência muito legal, assim, muito bacana.
extremamente gratificante, Uhum. coroando toda a minha trajetória, não só profissional, mas também de estudo, né? Eu sou uma Sim. eterna curiosa, estudiosa, e é muito bacana quando as pessoas elas reconhecem o teu trabalho Uhum. através desse tipo de convite. Então, pude também atuar na educação superior, eu acho isso muito legal. Que bom. E Vanessa, o que que tu considerou mais desafiador? Trabalhar com crianças ou trabalhar com adultos? Boa pergunta. Na verdade, são desafios diferentes, mas que eles possuem o mesmo peso, porque são abordagens diferentes. Uhum. E respondendo a tua pergunta de forma mais específica, eu acredito que com a infância, Uhum. porque a gente está trabalhando com o ser humano em formação. Uhum. Quando a gente pega, né, uma florzinha que está desabrochando, a gente precisa ter muita responsabilidade. Não só Verdade. responsabilidade educativa, mas responsabilidade emocional, porque a gente está formando essas pessoinhas, né, a infância Uhum. para o mundo. E que Sim. tipo de pessoas nós gostaríamos de entregar para a sociedade? Então, respondendo a tua pergunta É. de maneira mais específica, acho que a infância é o maior desafio. Não que a universidade não seja, a juventude ela precisa também de encaminhamentos. Aham. E estamos ali para isso, né? Mas eu acho que a infância a gente precisa ter uma responsabilidade imensurável, né, Sim. tendo em vista o mundo que nós vivemos hoje. Uhum. Então essa para mim acho que foi o maior desafio. E Vanessa, como pedagoga, eu acredito que, assim como tu falou, né, que tá pegando florzinhas lá que estão desabrochando, vocês têm um trabalho fundamental, né, na educação, nas primeiras idades ali da criança. Eu quero tua opinião sincera, o que que tu acha que tá faltando, ou que poderiam os pais, talvez mudar na educação das crianças, que eu tô vendo muito essa era digital, muito de celular, agora foi proibido o celular. E a gente tem visto as crianças saindo da escola, correndo atrás do celular e voltando para casa. Então, tu acha que os pais estão pecando em relação a isso, em relação à tecnologia? Tu acha que até que ponto isso está sendo prejudicial? Pergunta interessante, eu acho que extremamente fundamental nos dias de hoje. A gente está tratando com uma geração extremamente tecnológica, Mayara. Sim. A gente não pode abrir mão disso, né? A Uhum. gente não pode ignorar essa juventude, né? Essa infância que está vindo tecnológica. A escola, ela está caminhando e se atualizando para receber, né, essas crianças, esses Uhum. jovens tecnológicos e trabalhar de maneira conscientizadora. Sim. Só que é importante também ressaltar que os pais eles têm um papel importantíssimo no tripé de cuidado com essa criança, com esse jovem. A educação ela não pode ser toda direcionada para a função escolar, para as Uhum. pessoas que trabalham na escola, ou o professor, ou o coordenador, o gestor de escola, enfim. Eu acho Uhum. que a família ela precisa vir em parceria. E era Sim. uma coisa que eu primava muito na minha experiência profissional, na minha Aham. trajetória dentro das escolas, é ter os pais como parceiros. A gente só vai entender essa criança na sua totalidade, personalizar a educação dessa criança, o olhar diferenciado dessa criança, se os pais estão presentes e conseguem nos trazer o que essa criança é em casa. Uhum. Como é que ela está em casa? Porque a criança muitas vezes é de um jeito na escola Uhum. e ela é completamente diferente em casa. Uhum. E eu dou uma dica, talvez um conselho para as famílias que estão me vendo, que eu acho que é tão importante nos vendo aqui, Mayara, e tu trouxe um assunto que é tão fundamental, Sim. que os pais se aproximem dos seus filhos, que os pais supervisionem o que os seus filhos estão fazendo. É tão difícil, a infância e a juventude, ela está se tornando solitária. Uhum. A gente percebe isso muito pelas Exato. condutas dentro da escola, a maneira como essa criança, como esse jovem age dentro da escola. Então, se conectem com seus filhos, se conectem com as suas crianças, participem mais da vida deles. Esse, inclusive, foi um dos motivos pelo qual a gente está contando a minha história aqui. Sim. Né? Eu trouxe Uhum. para a minha vida pessoal esse conselho que eu trago para tantas famílias, e são mais de 15 anos dentro de escolas, Sim. né? Trabalhando com infância, com juventude, e a gente vê essa desconexão. Quanto mais tecnologia, menos desconexão familiar. Eu acho que os É. pais eles podem coparticipar do uso da tecnologia, que eu não estou aqui para abolir o uso da tecnologia ou Uhum. fazer apologia a esse tipo de coisa, não, de forma alguma. Acho que a Uhum. gente está aqui para trazer conscientização e proximidade. A Sim. proximidade da família com a escola, a proximidade da família com os seus filhos, né, é um conjunto. Quando esse ciclo está bem fechadinho,
né, a trajetória escolar dessa criança e desse jovem, juntamente com a parceria da família, só flui. E a gente consegue ter um uso adequado dessa Sim, tecnologia para beneficiar essa criança ou esse sim. jovem, ou pelo menos, que é fundamental, é trazer o real perigo que a tecnologia também pode trazer. Eu acho que é um assunto que ele tem que ser debatido claramente dentro de casa. Tu sabe que eu, como mãe, tenho percebido muito, né, na turma dos meus filhos, né, mesmo, que a educação ela tem sido muito terceirizada, né? Exato, Por exemplo, eu tô sem tempo, eu tô trabalhando, em casa meu filho pode fazer o que ele quiser, agora a educação é na escola, quando exato. não é assim, né? É bem isso, Uhum, assim, você trouxe um ponto da tua percepção como mãe, uhum, como família, que é o que acontece na maioria das casas, porque sim. nós adultos, né, falando da Uhum, nossa atividade profissional, a gente está cada vez mais tomado, né, o nosso tempo está cada vez mais sendo sugado para o ambiente profissional sim. e a questão escolar, educação, né, orientação, ela passa a ser empurrada, Uhum, né, exato. não por querer, mas de uma maneira talvez secundária para Uhum, a escola, e a escola ela tem até um limite de ação, uhum, né, e isso as famílias elas têm um pouco de dificuldade de entender quando a gente traz alguma questão pontual de alguma aham, criança, de algum jovem que a gente percebe dentro da escola, porque é importante trazer com os certeza. reflexos daquilo que a criança, que o jovem faz na sua intimidade tecnológica, ele reflete totalmente na sua capacidade de aprendizado. Uhum. E isso a gente percebe na escola, a escola faz um movimento até a família, e a família ela precisa estar aberta a receber isso, porque nós estamos dando pílulas de sabedoria para que essa Exato. família consiga resgatar essa criança ou esse jovem da melhor forma possível. Mas a família tem que querer, né? Tem que querer. Uhum, A gente percebe, né, como gestores uhum. educacionais, a grande reação, a reatividade de algumas famílias, porque vai tomar mais o meu tempo, Exato. né? Então, Uhum. assim, eu acho que trazer para as famílias hoje a importância do tempo de qualidade. Se você tem 2 horas, 1 hora com seu filho, que ele seja de extrema qualidade. Tirem as telas, joguem jogos de tabuleiro, vamos trazer coisas Voltar lá do no passado, passado. que eram muito saudáveis, Exatamente, né? porque é saudável, você está Uhum, falando de plasticidade cerebral, você está uhum. falando de conexão, você está falando de realmente a estrutura familiar da forma adequada e Sim, também criando um círculo de confiança. Eu acho que também é algo que falta um pouco entre jovens, crianças e os seus pais, familiares. O círculo de confiança ele é quebrado constantemente, ou pela distância, uhum, que a família, ela, né, involuntariamente, ela acaba tendo dessa criança ou desse jovem, uhum. mas também, muitas vezes, em casa, a criança ou o jovem, ele vai para um quarto, Sim, e aí ele está seguro no quarto. E exato. não, gente, muitas Uhum, vezes o quarto é extremamente perigoso, se não exato. tem uma supervisão adequada, um olhar carinhoso. Uhum, Então, o conselho que a gente deixa para as famílias, se conectem, né, fiquem uhum. mais com seus filhos, conversem abertamente, criem relações de confiança, porque eu acho que isso é fundamental para qualquer crescimento e desenvolvimento saudável hoje. Perfeito. E respeitar, né, a idade adequada de cada criança, o que ela Exato. precisa absorver de Perfeito. conhecimento, né. Nós estamos aí com um assunto que está super em alta, que é o assunto que o Felca trouxe, né, que muita gente já havia denunciado antes, mas que agora, né, resolveram dar um olhar mais próximo em relação a isso. E eu escutei um especialista em segurança, né, de internet falando uma coisa que me fez questionar como mãe, que nem eu havia percebido, que ele dizia assim: "Se você não deixa seu filho na rodoviária sozinho por 10 minutos, por que você deixa ele com o celular 10 minutos dentro do quarto?". Perfeito. Então, pessoas estranhas podem se aproximar pelo celular e tu não tá vendo, né. Então eu acho que esse assunto é um assunto que a gente precisa dar muita atenção, né. O teu filho ele não tá, eh, com o celular, se distraindo. Ele tá Exato. recebendo informações, e que informações ele tá recebendo? De quem ele está E de recebendo, quem? como que está chegando essa informação. Um simples jogo pode se tornar um campo de batalha destrutivo para essa criança ou para esse jovem, Exato. né? E a família, muitas vezes, por desconhecimento, Uhum, né? exatamente. A família ela não está sendo conivente com aquilo ali, ela não está delegando a um aparelho, É, né, a sua atenção com aquela criança ou com aquele jovem, mas
ela precisa entender o real perigo, porque a supervisão é isso, o círculo de confiança é isso. Sim. Se a criança for aliciada, o jovem receber algum input de alguma Uhum. pessoa mal intencionada, essa canal de comunicação aberto vai conseguir fazer com que esse jovem, essa criança chegue no seu pai e na sua mãe e apresente isso, peça socorro, peça Sim. ajuda, né? Porque realmente assim, ó, o jovem, a criança, ele não tem maturidade cerebral para Uhum. identificar Exato. iminência de perigo. Não tem. Né? Isso é uma questão biológica. A gente já está saindo de algo educacional para algo biológico. Uhum. Nós somos os adultos da relação. Exatamente. Nós precisamos estar atentos, porque os nossos Atentos. filhos são seres em formação. Acho que isso é muito importante também a gente trazer. E ter uma escutativa, né? Sempre, sempre. Ativa, carinhosa, Uhum. resiliente. Isso. Nem sempre que o pai e a mãe vão escutar vão ser coisas boas. E é nesse momento que venham as coisas mais duras, mais difíceis, é que essa conexão, se for bem trabalhada, ela vai ser eterna. É. Ai, Vanessa, esse assunto ele é muito rico, né? Eu tava ansiosa para conversar contigo sobre isso. Acho que tu tem muita coisa aí para nos ensinar em relação à tua vivência na pedagogia. Mas antes disso, vamos servir um suquinho. Sim. Vamos tomar e eu vou apresentar para vocês, gente, a cheesecake hoje. Mas espero que eu vou dar mais atenção para ela agora. Olha essa cheesecake da leiteria maravilhosa. Te convido a comer. Vamos lá, amiga? Vamos! Gente, maravilhosa. Peraí. Desculpa se eu ficar com o dente sujo, mas eu preciso comer. Desculpas muito boa. Também, maravilhosa. A leiteria, gente, ela tem em Porto Alegre, tá? Aqui no Rio Grande do Sul. Na Avenida Venâncio Aires e na 24 de outubro. Depois eu vou deixar o endereço para vocês. Vale muito a pena, porque não é só a torta que é maravilhosa. Tem drinks maravilhosos também, autorais. Mas vamos lá, voltando um pouquinho agora a Vanessa como pessoa, né? Que, enfim, esses assuntos, eles estão bem alta, bem interessantes. Acho que a gente é muito rico de informação e a gente poderia passar horas, né? Verdade. Dialogando sobre ele. Verdade. Me fala um pouquinho sobre ti. Em que momento que tu achou que estava na hora de olhar para dentro e rever o que tu estava vivendo? Então, a maternidade chegou em determinado momento da minha carreira e foi uma maternidade diferente. Né? Nós falaremos mais sobre isso, mas foi uma maternidade diferente e que me fez realmente olhar para algo que eu demorei um pouquinho a entender, porque foi difícil, foi duro. A gente fica com um dilema bastante importante, né? A carreira foi sempre o meu foco principal. Eu posso dizer que eu fui muito feliz na minha trajetória profissional, assim, eu passei muito bem em todas as casas das quais eu trabalhei. Eu participei de projetos incríveis, eu atingi um número imensurável de vidas, de pessoas, de formações. E saber que a gente muda o mundo dessa forma faz tu querer cada vez mais. Sim. Né? E saber que está dando certo, mas a maternidade ela fez eu olhar um pouquinho para dentro de casa, fez eu olhar para além de um crachá, para além dos meus títulos, e fez eu entender que aqueles 2 serizinhos que estavam ali dentro da minha casa precisavam de mim, não pela metade, mas precisavam de mim de maneira integral. E que é um olhar que só a mãe consegue dar. Né? Eu, como mãe. Nenhuma outra pessoa conseguiria dar a eles, fornecer a eles, naquele momento, aquilo que só eu poderia dar. Sim. E foi por isso que houve essa guinada na minha vida profissional, na minha vida como um todo, né? Sim, virou então, a chave. Viramos a chave. E Vanessa, a maternidade de gêmeos autistas, né? Então, tu é uma mãe atípica. Como isso transformou a tua forma de ver o mundo? Quando recebemos o diagnóstico dos meninos, né, eu sou mãe de 2 meninos, Eduardo e Gabriel. Eles completam 8 anos em outubro. Que legal. E quando recebemos o diagnóstico dos meninos, a neurodivergência ela já participava de maneira bastante ativa na minha vida profissional. Né? Na escola,
nós temos isso de maneira muito comum. Nós recebemos muitas crianças muito jovens, neurodivergentes, das suas mais diversas tipicidades. Então tu chegou a se preparar durante a tua vivência como pedagoga Como mesmo, pedagoga, não especificamente para eles. não, exatamente, esse é um ponto interessante, assim. Eu acho que o universo ele foi tão maravilhoso que ele fez eu migrar profissionalmente para uma área em que seria de extrema importância e fundamental para a minha vida como mãe, dentro da minha casa. E confesso que ainda assim senti dificuldades, porque dentro de casa a gente é mãe, a gente não é profissional. Mas a minha vida profissional já teve isso de maneira muito presente. Eu precisava atender essas crianças, esses jovens que chegavam na escola e que recebiam os seus diagnósticos, os seus laudos, da maneira mais adequada possível. Sim. Então, a gente fica impactada quando isso acontece dentro da nossa casa, impactada de uma maneira desconhecida. Como é que vai ser daqui para frente? Né? A gente não sai da escola, eu deixo o meu crachá, eu vou para minha casa e aquilo não participa mais da minha vida. E como tu se sentiu quando tu precisou dar esse passo e dizer, hoje é meu último dia como pedagoga, vou deixar para trás toda a minha trajetória e vou ser mãe integralmente? Foi quando eu percebi que só a minha presença faria diferença na vida deles dentro de casa, e não só dentro da minha casa, mas na vida terapêutica, porque a gente se torna mãe de crianças que tem uma carga altíssima de terapia. E graças a Deus os meninos eles têm todo o atendimento adequado e necessário, né? Nós temos o Gabriel com nível 2 de suporte, o Eduardo com nível 1 de suporte, então são suportes diferentes, são trajetórias diferentes. Sim. E principalmente, Mayara, a gente precisa personalizar e pessoalizar. Por eles serem gêmeos, eles são iguais, é tudo. Muito pelo contrário, cada um é de um jeitinho diferente. Sim. A individualidade deles exigiu muito mais atenção da questão atípica, da questão do autismo de cada um deles. E só eu estando completamente 100% dedicada para eles, eu conseguiria ver realmente na íntegra como que as terapias, como que a vida escolar ia estar tendo o impacto que está tendo hoje, e principalmente eu consegui potencializar isso dentro da minha casa. Sim. E vou te dizer que eu trouxe muito da minha experiência profissional e ajudei muito os meninos, e ajudo até hoje, né? Tendo esse olhar diferenciado, personalizado, pessoalizado e, acima de tudo, amoroso. Eu acho que quando a gente pensa em renúncia, a renúncia, principalmente de uma carreira, né, executiva, uma carreira profissional consolidada, ela é um ato de amor. É um ato de ela amor, não é com uma certeza. renúncia. É isso que eu gostaria de trazer, assim, a gente já conversou tanto sobre isso, mas ela nunca, jamais, ela vai ser uma renúncia. Ela é muito difícil. Essa decisão é muito difícil de ser tomada. Ela precisa ser decantada com muito carinho, muito cuidado, né? Meu esposo teve um ponto importantíssimo nessa ajuda, nessa valorização. Ele viu o quanto foi difícil também migrar para uma outra rotina de vida. Sim. Né? É uma outra trajetória de vida, mas ela nunca vai ser uma renúncia, ela vai ser um ato de amor profundo e que fez toda a diferença dentro da minha casa. Isso é lindo, Vanessa, parabéns. E Vanessa, olhando para frente, como tu enxerga o teu futuro, né, profissional, com essa pausa que tu deu na tua carreira? É uma pergunta interessante, porque eu me pergunto isso praticamente todos os dias. Eu imagino. E não vejo ainda uma luz no fim do túnel de retorno à minha vida profissional. Mas eu tenho total certeza que não foi uma pausa na minha carreira. O que eu estou tendo neste momento é uma incubadora que fez eu me enxergar como uma pessoa muito mais resiliente. Eu seria, dentro de uma instituição de ensino, dentro de uma empresa, uma profissional muito mais sensível, em olhar o outro com essa sensibilidade, olhar que ninguém é igual a ninguém, né? Olhar as diferenças com carinho, com cuidado, e trazer essa sensibilidade, essa vontade de personalizar ainda mais, né, os projetos, as propostas educacionais, para potencializar isso dentro das empresas que possivelmente, talvez futuramente eu possa vir a voltar. Sim. Como eu disse, ainda não me vislumbro voltando. Eu acho que essa minha decisão ela foi tomada com tanto cuidado. Foi difícil, mas foi uma decisão tão acertada. E o retorno que isso está me dando dentro da minha casa, no desenvolvimento dos meus filhos,
é intangível. Nenhuma empresa, olha, poderia me proporcionar isso. E isso é gratificante demais. Então, talvez eu traria dentro dessa minha próxima vida profissional, né, dessa minha nova trajetória e caminhada profissional, a sensibilidade, o cuidado, o olhar atento, astuto, pensando sim em inovação, né, não ficando estanque, né, nos conhecimentos agregados no passado e no presente, porque a educação, ela gira o tempo todo, ela se atualiza, ela se renova, ela se modifica, e a gente tem que estar atualizado, a gente tem que estar atento, os assuntos, eles vêm para que a gente consiga dar luz e potência dentro das escolas. Eu acho que diversidade e inclusão é algo que é fundamental e essencial, porque não é porque a criança ou o jovem é neurodivergente. A gente tem que pensar na diferença como um todo. Sim. E essa sensibilidade ao profissional de educação, as pessoas que trabalham dentro da escola, as famílias que convivem com crianças atípicas dentro da escola. Eu tive muita sorte. Sim. Né? Os meus filhos estudam em salas diferentes e a gente tem um grupo de crianças, de profissionais e de pais maravilhosos, que sabem incluir, sabem acarinhar, sabem cuidar. E eu queria poder potencializar e dar luz a qualquer lugar que eu esteja, trazendo o quanto é importante para as famílias que recebem isso, como também para as pessoas, os profissionais que trabalham com essas crianças, com esses jovens dentro das escolas. Que lindo. Eu tenho certeza que aqui hoje tu espalhou luz, com certeza. Foram lindas Amém. As tuas palavras, eu gostei muito. E agora eu gostaria que tu deixasse um recado, então, para as mães que estão em casa, que estão vivendo esse dilema, né, entre carreira e família. Qual é o recado que tu deixa para elas hoje? Então, é um recado que eu acho que é importante e talvez seja o maior objetivo da nossa conversa hoje aqui. Dizer para as mães, para os pais, para as famílias que estão aqui hoje, que a vida ela é feita de ciclos, que a gente precisa ser atento e sensível e vislumbrar esses ciclos quando eles chegam na nossa vida com amor, com carinho, com cuidado, sim, com muita resiliência, porque nem sempre vai ser fácil. Né? E que pensar sempre que nunca é uma parada, né? Porque o amor ele não tem parada, o amor ele está sempre em movimento. E a renúncia, né, que a gente fala que não é uma renúncia, ela é um ato de amor, sempre vai ser um ato de amor. E nada está acima dos nossos filhos, do amor que a gente tem pela nossa família, principalmente no meu caso, que tenho os meus filhos atípicos, que precisam da minha atenção e do meu olhar especial, mas não só para as famílias atípicas, qualquer família que precise fazer esse movimento, né, de deslocamento de um profissional do mercado de trabalho em ascensão, em plena função da sua vida profissional e precisar voltar para dentro de casa, pensa sempre que a vida está em movimento, né, e que as pausas elas são atos de amor também. Então, não se sintam mal, a gente sobrevive e sobrevive muito bem. No meu caso, a emenda saiu muito melhor que o soneto. Sim. Eu sou uma pessoa muito mais feliz estando com os meus filhos. E essa parada, ela veio para potencializar não só a profissional Vanessa, educadora, e, acima de tudo, a mãe do Eduardo e do Gabriel. Né? Com esse amor imensurável que nós temos pelos nossos filhos e o quanto isso ele reflete dentro de casa, no desenvolvimento emocional, físico e da tua própria família. A própria família se ressignifica com esses movimentos. Sim. Para mim foi muito bom, espero que seja para vocês também. Parabéns, Vanessa, pela tua coragem e pela tua sabedoria e delicadeza com a tua família. Ai, obrigada. Então... Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. A honra é nossa. Então, é com essas lindas palavras da Vanessa que eu convido a fazer um brinde à família. E encerramos o programa por hoje.